Neste momento, esta presidência suspende a sessão para o uso da tribuna. Já convido nosso convidado aqui da casa, a convidada para estar presente. Por requerimento, requer a mesa diretora, ouvido o plenário, requerimento da deputada estadual Gleice Jane, a senhora Luísa Ribeira, vereadora pelo município de Campo Grande, possa discorrer sobre os desafios enfrentados pelas mulheres ocupando espaços de poder no exercício de suas funções. Convido a palestrante, vereadora Luísa Ribeiro, informo Vossa Excelência que disporá de 15 minutos para falar sobre o tema especificamente, podendo, ao final, ouvir os comentários. Já convido a deputada Gleice para que acompanhe aqui da mesa a fala da vereadora Luísa Ribeiro. Com a palavra, vereadora Luísa Ribeiro. Tá bem. Muito obrigada, cumprimento a todas as pessoas. Bom dia, presidente. Obrigada por ter concedido esta possibilidade. Agradecer muito especialmente a minha companheira, a deputada estadual Gleice Jane, mas também a minha companheira, deputada Mara Caseiro e Lia Nogueira, que me proporcionaram esta possibilidade de estar aqui, falando de um tema tão importante. E começo a parabenizar a Assembleia Legislativa aqui do Mato Grosso do Sul, meu companheiro deputado Zeca do PT, Pedro Kemp, enfim, os demais. Que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem dado uma contribuição muito interessante, né, a respeito do problema, né, da violência no âmbito da política, especialmente a violência voltada contra as mulheres, né, que é a chamada violência política de gênero. Neste ano, nós vimos aqui vários atos, inclusive atos legislativos, como a aprovação do Estatuto da Mulher Parlamentar, que foi muito importante, né, um instrumento legislativo de referência para todo o Estado de Mato Grosso do Sul, mas não só isso, ofertar a possibilidade de usar esta tribuna por parlamentares, por mulheres da política, né, prefeitas e vereadoras, que recentemente, no exercício da sua atividade política, sofreram agressão, né, caracterizada hoje como violência política de gênero. Então, isto que a Assembleia Legislativa faz, ela ajuda muito, né, todos nós, a sociedade como um todo, porque é preciso, primeiro, dar visibilidade à violência política de gênero, porque ela ocorre verdadeiramente, e para combater, para prevenir, é preciso reconhecer que ela existe. E a violência é tão forte, né, ainda mais contra as mulheres e ainda especialmente na política, que muitas vezes ela está mascarada, disfarçada, né, invisibilizada, porque a cultura da opressão, a cultura do patriarcado, a cultura do machismo é muito forte. Então, muitas vezes, mulheres e homens cometem atos de violência política e, na maioria das vezes, ainda se surpreendem quando são alertados que há, naquele ato, violência política de gênero. Então, fazer encontros como esse, para que a sociedade comece a discutir essas ações e ver como é que a gente faz, né, na prática, para coibir, é muito importante, porque nós precisamos criar, na nossa democracia brasileira, um reequilíbrio, ou um equilíbrio, né, porque nós nunca tivemos esse equilíbrio. Então, equilibrar a nossa democracia com uma efetiva representação entre homens e mulheres, não é? Nós sabemos que somos mais da metade da população, as mulheres, e estamos muito subrepresentadas. Só aqui nesse parlamento nós temos 3 mulheres, né, para representar quase 54% das sul-mato-grossenses, não é? Então, isso não corresponde à democracia, porque a democracia é exatamente a representação, e a gente não tem aqui a representação efetiva do que se passa na nossa sociedade com tão poucas mulheres. Lá no parlamento que eu participo, deputado Zeca do PT, o senhor conhece bem, é mais subrepresentada ainda a mulher, né? Nós temos 29 cadeiras e eu sou a única mulher naquela Câmara. Então, assim, é em torno de 5% de todo o parlamento de Campo Grande representado pelas mulheres, quando nós somos quase 54% da população de Campo Grande. E aí, esse ambiente não se formou naturalmente assim. As mulheres estão sendo afastadas do poder político, as mulheres estão sendo afastadas da atividade política, em razão de comportamentos da sociedade, e aí tem agressores homens e agressoras mulheres, que são verdadeiros atos de violência política de gênero. Mas essa violência política de gênero já não é mais só uma
tese acadêmica, né, ou um discurso político que as mulheres estejam fazendo em nossa sociedade. A violência política de gênero está tipificada em lei federal. Então, nós temos uma lei, que é a 14.162, ela foi aprovada em 2021, foi de iniciativa da deputada Rosângela, que é do Republicanos, não é? E hoje a gente tem, então, já quase 3 anos de eficácia dessa lei, e nós precisamos fazer com que essa lei seja conhecida, e especialmente nos momentos pré-eleitorais e eleitorais, efetivamente revelada para que cumpra a sua função. Qual é a função da lei? Coibir, mas punir também. Estão lá as condutas tipificadas como condutas de violência política de gênero. Então, a desigualdade que nós temos que enfrentar, né, a desigualdade racial, a desigualdade social, mas a desigualdade de gênero também tem que ser enfrentada através do combate à violência política de gênero, porque ela afasta as mulheres do âmbito, né, da política, e isso é muito grave, não só para as mulheres, mas basta que seja grave para as mulheres, então nós temos que cuidar muito disso, mas ela é grave para toda a sociedade, porque ela acaba reduzindo a potência da democracia brasileira. Então, se a gente for qualificar a democracia brasileira, nós vamos qualificar a democracia brasileira como uma democracia débil, em razão da subrepresentação de uma parte importante da sociedade, que são as mulheres, né? Num ranking internacional de 186 países, o Brasil figura na posição 135 como o Estado, né, internacional que há menos participação das mulheres na política, e a medida, deputado, é exatamente a participação das mulheres no parlamento. Então, o Brasil precisa avançar. Nós já avançamos criando esses elementos legislativos. Então, por exemplo, o Estatuto da Mulher Parlamentar, que as deputadas iniciaram aqui, foi aprovado por todos, é muito importante, mas é muito importante que, no âmbito das relações, em todos os momentos, seja no gabinete, seja nas ruas, nos partidos políticos, nos parlamentos, no executivo, a gente cuide de noticiar que a violência política de gênero, ela existe, ela é efetiva e ela exclui, ela machuca, né, primeiramente a vítima, ela machuca a vítima, ela causa um dano à família da vítima, ela causa um dano a toda a comunidade daquela situação, mas ela também causa um dano à democracia brasileira, e porque afasta as mulheres do poder. Então, é preciso fazer experiências e trabalhos como vocês têm feito aqui na Assembleia, chamando quem é vítima, pelo menos as pessoas, né, que se declararam, enfim, vítimas da violência política de gênero. Particularmente, quero dizer que sofri recentemente, há 2 semanas, uma violência no exercício do mandato. Eu estava em plenário e o vereador Tabosa, do PP, não gostou da minha posição política e me atacou com palavras muito ofensivas, né? Ele disse que, para eu me referir a ele, eu deveria lavar a minha boca, sendo que em nenhum momento eu fiz agressão à pessoa dele, ao contrário, eu chamei até, inclusive, de excelência, que às vezes não é muito usual quando a gente já está acostumado com os colegas. Então, é preciso reagir. Então, naturalmente que reagi, fiz uma representação no âmbito da Comissão de Ética à mesa diretora, né, para as providências, e também perante o Ministério Público Eleitoral, que é o responsável, né, segundo a lei federal, para o que a lei tipifica como crime de violência política de gênero, né? E o que é mais interessante é que, justamente na esteira da Assembleia Legislativa, eu, como única vereadora lá na Câmara de Campo Grande, convidei outras vereadoras que também tinham sofrido nesses dias violência política de gênero, para falar com os nossos vereadores e com toda a sociedade a respeito dessa matéria. Então, também convidamos para estar lá a vereadora de Cacilândia, a Sumara Leal, que esteve aqui, não é? Ela esteve lá no nosso plenário. Convidamos a vereadora Débora, que é de Guia Lopes da Laguna, que também foi agredida no plenário, né? Foi uma violência verbal grave, foi chamada de burra e, enfim, de que ela utilizava o mandato de forma
incompetente e burra, e, né, com palavras muito ofensivas. E depois que nós fizemos toda essa pedagogia, né, nós ainda tivemos o dissabor de, dentro do nosso plenário, ter um dos colegas vereadores a me agredir, né, de forma verbal, fazendo um ato de violência política de gênero. Então, nós temos que, toda a sociedade, especialmente a sociedade política, precisa se envolver, primeiro, na divulgação de que há violência contra a mulher e há violência política de gênero contra a mulher, né? Isso é fato, né? As mulheres já mostraram isso em várias situações, já revelaram isso, né? Agora, bem recentemente, mais de 8 deputadas federais e algumas deputadas estaduais brasileiras receberam e-mails, né, com grave ameaça, que é uma violência política de gênero. Nós não podemos esquecer da nossa Dorcelina Folador, né, que sofreu a maior das violências, que foi o homicídio, com toda a natureza hoje, agora nós enxergamos bem, que é a violência política de gênero. Ela deve ser um símbolo a gente a carregar para que a gente, né, volte a falar sobre isso. Não podemos deixar de falar de Marielle, né, que é uma vítima que, inclusive, provocou no âmbito internacional a condenação do Estado brasileiro para legislar sobre violência política de gênero. Então, a Lei 14.162, de 2021, ela veio exatamente em razão de toda a repercussão internacional no crime de homicídio, né, gravíssimo contra Marielle. Então, nós estamos, nesse momento, precisando exatamente desta pedagogia, né, de falar com o agressor, de falar com todas as pessoas, com mulheres e homens, que existe violência política de gênero, que não é só o debate político, não é só a disputa política, né? A gente sabe enxergar quando o ato é um ato de violência e quando o ato é um ato de disputa de ideias e de política. Então, a democracia brasileira precisa de investimentos. Um dos investimentos é acabar com a subrepresentação das mulheres e também extirpar qualquer forma de violência. E a primeira que a gente tem que trabalhar muito fortemente é a violência política de gênero, porque ela acaba, né, trazendo toda um prejuízo para a eleição de novas mulheres e a permanência de novas mulheres no poder. Agora cedo eu falei com uma pessoa dizendo que estava vindo para cá falar sobre isso, e ela disse assim: mas quem é que vai querer ir para a política, Luísa? Qual mulher vai querer ir para a política? Não é? Porque é muito difícil já, né? São todas as razões do trabalho doméstico, questões sociais, enfim. Mas se você chega no ambiente da política, você sofre agressão, não é? E muitas vezes essa agressão não era nem vista como agressão, hoje não, hoje está tipificada, e a gente precisa então fazer atos como esse para que a nossa democracia efetivamente se consolide, né, no nosso país como uma democracia que alcance a cidadania, inclusive e especialmente das mulheres, os direitos humanos das mulheres respeitados. Então, quero agradecer muitíssimo as minhas colegas, me colocar à disposição lá, minhas colegas parlamentares, né, a todos que nos ouvem, e vejo no semblante do nosso governador, deputado Zeca do PT, aquele semblante da constatação de que ainda temos muito o que fazer, não é, deputado? Temos que avançar, e uma das maneiras de avançar é colocar mulheres no poder. E aqui no Brasil, a gente tem que copiar os modelos existentes em outros lugares do mundo, que ao invés de reservar a cota para a disputa eleitoral, deputado Caravina, nós devemos avançar para reservar cadeiras. Então, como a nossa eleição é uma eleição, né, totalmente tecnológica, né, muito fácil de fazer, homens se inscrevem para as cadeiras que querem representar homens e mulheres vão se inscrever para as cadeiras que vão representar as mulheres. E a gente ter uma paridade dos eleitos. Então, paridade das cadeiras, né, paridade das vagas, enfim, como está sendo chamada. Esta é a solução que foi feita no México, na Argentina, no Chile, não é isso? E a gente precisa tirar o Brasil dessa posição tão vergonhosa de ter uma democracia quase toda masculina. Obrigada. Me permitir uma parte, deputada, nossa presidente Gleice Jane aqui, né? Que gostoso, né, Gleice? Gostoso. Eu quero parabenizar a Luísa Ribeiro, a nossa vereadora, a única vereadora aqui de Campo Grande, né? E com certeza o peso é bastante grande. Já fui a única mulher aqui nesta casa também.
primeiro pela coragem, né, de estar aqui, de denunciar e de trazer aqui, é uma reflexão, né? Eu acho que quando a gente vem aqui e coloca o que você passou, que outras vereadoras passaram, que a prefeita Raiza lá em Naviraí passou, essa violência política de gênero, eu acho que cabe nesse momento uma reflexão dos nossos parlamentares, homens que estão aqui, que muitas vezes, talvez não entenda o nosso sentimento, que uma palavra muitas vezes agride mais do que um tapa. Claro que nós não queremos ser agredida fisicamente, mas no colocar, na forma de falar, muitas vezes nos agride de forma que realmente nos adoece, nos entristece e que com certeza muitas vezes tira o estímulo de outras mulheres participarem da política. E eu, inclusive, quero agradecer aqui a presença da vereadora Márcia, lá de Itaquiraí, que se faz presente aqui neste plenário. Eu lembro que quando eu comecei como vereadora e presidente da Câmara, lá de Eldorado, havia, parece que um sentimento de toda e qualquer forma de tentar me rebaixar, me destruir, o que essa mulher está fazendo como presidente aqui, enfim. Claro que hoje mudou muito, graças a Deus a nossa sociedade mudou, mas ainda tem esse sentimento de machismo e de forma de se referir às mulheres, muitas vezes que quer nos diminuir, e isso nos agride muito forte, é uma dor muito forte que a gente sente. E quando uma mulher é agredida, a gente se sente agredida também, Luísa. Então, eu quero dizer para você que nós nos sentimos também agredida quando você foi de forma tão violenta na atitude, nas palavras, né, que veio essa agressão. E dizer que nós aqui também fazemos políticas públicas para realmente combater e estimular mais mulheres a participar do processo eleitoral. Mas é como você falou, hoje nós temos que ter uma lei de paridade, uma lei que obrigue, sim, os assentos nas casas legislativas do nosso país, para que a gente possa atingir, afinal, são 92 anos, né, de instituição do voto feminino, e hoje nós temos uma representatividade tão ínfima, né, nas casas legislativas. Então, eu não tenho dúvida que nós precisamos, sim, ter leis que obriguem realmente a vaga do assento das nossas mulheres nas casas legislativas, para que a gente possa sair desse ranking tão vergonhosamente da participação da mulher na política aqui no nosso Brasil. Então, acho que esse sentimento que você hoje nos traz é um sentimento de todas nós. Presto aqui a minha solidariedade e dizer para as mulheres, não se intimide por conta de atitudes como essa. Porque essas atitudes é o que nos fortalece, porque nós queremos continuar no processo, nós queremos também ajudar a tomar grandes decisões importantes para o nosso município, para o nosso estado e para a nossa nação. Por isso é que nós temos o direito de ocupar esses espaços, respeitando sempre o espaço dos homens também. Não tenha dúvida, homens e mulheres, nós queremos caminhar juntos, né? Então, parabéns, Luísa, seja muito bem-vinda a esta casa. Obrigada, deputada. Presidente, pela ordem, só para uma manifestação rápida. Por favor, pela ordem. Só antes, deputado, eu queria registrar aqui a presença do vereador do meu município de Dourados, vereador Fábio Luiz, que se faz presente. Obrigada pela presença. Pela ordem. Na verdade, eu quero só parabenizar a vereadora Luísa pela manifestação e somar a fala da deputada Mara, que tem avançado, e se tem avançado por conta de posicionamentos e de posições ocupadas por mulheres como a senhora, deputada Mara, pela deputada Gleice, que levantam, a vereadora Luísa, que vem hoje nessa casa, manifestando, trazendo esse assunto, batendo nessa tecla, e as coisas estão avançando e melhorando. E só falando uma colocação com relação às vagas, a gente está acompanhando agora nesse período de pré-eleitoral, de pré-campanha e de formação de filiações para montar as chapas, a dificuldade que é encontrar mulheres para compor as chapas, né, deputado Zeca, nos municípios. E, com certeza, a garantia de vagas
nas cadeiras vai ampliar esse número. Porque a gente ouve muito das mulheres o seguinte: não vou disputar não, a gente não tem chance, acaba elegendo só os homens, a estrutura é montada para os homens, eles têm mais força, os partidos, a maioria são dirigidos por homens, e aí é mais fácil para eles, a estrutura... E é isso que acontece. A partir do momento que você tiver vagas específicas para as mulheres, vai encorajá-las para participar do processo eleitoral e disputar, porque elas sabem que vão ter representatividade, né? Acho importantíssimo modelo, e eu acho que esse vai ser o caminho. Isso já vem acontecendo em concursos públicos, né? O Paulo estava falando aqui, né, Paulo? Concurso do Judiciário em São Paulo, já vagas específicas para mulheres, né, as vagas garantidas. Então, eu acho que esse é o caminho e que vai, com certeza, ampliar a participação das mulheres na política, que é fundamental. A gente que está aqui com 3 mulheres, a gente vê a sensibilidade e a forma como elas se apresentam nos projetos que são, nos debates, nos projetos que são apresentados. A mulher tem uma visão muito mais periférica, muito mais sensível, e é fundamental para a democracia que a gente tenha essa participação de forma... repartido mesmo, para que a gente tenha equilíbrio, porque tenho certeza que quem vai ganhar com isso vão ser as políticas públicas, tanto para homens quanto para as mulheres. Então, parabéns pela sua participação. Obrigada. Pela ordem, presidente. Obrigada. Pois não, deputado Pedro Kemp. Eu queria parabenizar a nossa vereadora Luísa pelo pronunciamento. Ela veio aqui não só para discorrer sobre o fato que aconteceu na Câmara Municipal, mas também nos deu uma aula aqui da importância da participação da mulher na política e de como o nosso país ainda está muito aquém nessa representação das mulheres nos parlamentos, enfim, né, nos espaços de poder, né? Queria só lembrar, vereadora Luísa, que na eleição de 2020, o nosso partido lançou 50% de vagas para as mulheres como candidatas, né, vereadoras, e 50% para os homens, né? E nesta eleição agora de 2024, o nosso partido tem como regra, né, 50% das vagas na chapa para mulheres e 50% para os homens, né? E nós elegemos na eleição passada um homem e uma mulher, né? 50% de homens e de mulheres. E eu espero que nossa bancada agora ela possa crescer, vamos dobrar o número de vereadores e que sejam 2 homens e 2 mulheres, não é? Pelo menos. Mas parabenizar a Vossa Excelência e acredito que essa agressão que Vossa Excelência sofreu na Câmara não vai intimidá-la para continuar o seu trabalho brilhante como representante das mulheres e da população de Campo Grande, como um trabalho que faz sempre levando para a Câmara Municipal segmentos invisibilizados, segmentos que vivem em situação de vulnerabilidade social, mães de pessoas com deficiência, que lutam para ter os direitos dos seus filhos atendidos, né? Quantas vezes, vereadora Luísa, audiências públicas, reuniões com esses segmentos que realmente precisam do apoio do poder público para fazer chegar suas demandas e serem atendidas, né? Então, parabéns, excelente colocação que Vossa Excelência fez nesta manhã aqui. Muito obrigado. Obrigada. Pela ordem, presidenta. Pois não, deputado Zeca. Presidenta, para dizer particularmente à vereadora Luísa que hoje, com certeza, nós todos, eu particularmente falo, saio encantado daqui com o pronunciamento que fez. A qualidade dele, a profundidade dele, a coragem desse pronunciamento, com certeza, motiva a nós todos. Segundo, dizer à senhora que, como disse o deputado Caravinho, nós estamos aqui muito bem representados, ainda com um número pequeno, mas 3 mulheres de qualidade, como deputados estaduais, que têm uma enorme contribuição e têm dado para esta casa e para os debates. Por fim, motivar esse movimento para essa ideia da garantia das cadeiras. Uma coisa é a garantia das vagas. Nós vamos ter 50% das vagas na chapa. Mas nós, de antemão, sabemos que a disputa é muito desigual. Vamos ser honestos conosco mesmo. É muito desigual, né? E eu acho que essa ideia, eu não sabia que na Argentina e outros países que a senhora registrou aí, já tem esse procedimento da garantias de determinado percentual das cadeiras.
seria muito interessante chegar, não sei se já chegou ao Congresso. Evidentemente que é mais difícil pelo comportamento do Congresso machista de conseguir 50%, mas se nós ampliar para 20%, para 30%, um calendário de que vai aumentando progressivamente, seria uma belíssima conquista para o movimento. Portanto, parabéns, muito obrigado, como líder do PT, pela presença da senhora aqui, fazendo o pronunciamento que fez. Obrigada, deputado Zeca. Quero aqui registrar a presença do vereador Edinaldo Pantera, vereador de Bonito, também do Lucas Leandro, conhecido como Lucas Capacete, vereador de Bonito. Obrigada pela presença aqui. Quero aqui também, primeiro, Luísa, te parabenizar por essa aula. Enquanto você ia falando, eu ia aqui feliz ouvindo e trazendo. É sempre gostoso a gente falar sobre nós e ouvir outras mulheres falando das nossas histórias. Enquanto vocês falavam, depois que eu terminei aqui, enquanto os deputados me chamavam aqui de presidente da Assembleia, né? A gente, nesse pouco tempo de espaço, conversava aqui com a deputada Mara, que nós queremos ocupar todos os espaços, inclusive esses espaços de poder também, e por que não, numa próxima legislatura, né, deputada Mara? A gente também tem mulheres ocupando as presidências das câmaras, da Assembleia Legislativa, que isso ainda não tem. E a ministra Cida esteve aqui recentemente e no seu histórico ela fala das experiências de eventos internacionais e da vergonha em que ela teve de nem falar sobre a nossa representatividade do Brasil, num evento em que ela participou recentemente, porque no Brasil a gente tem ainda uma representação muito pequena das mulheres nesses espaços de poder. E nós precisamos discutir o porquê realmente as mulheres não estão ocupando esses espaços, né? E o que nos traz sempre a refletir sobre isso é a misoginia, deputado Caravina. Nós, mulheres no Brasil, ainda passamos por grandes dificuldades de ocupar os espaços porque somos vítimas de misoginia a todo momento. E todas nós que estamos na política, em algum momento, nós sofremos violência política. Por isso, quando uma mulher sofre violência, a gente sente a dor, porque, na verdade, a gente está se lembrando da dor que a gente também já passou em algum momento, né? E nós, hoje, no Brasil, a gente tem uma dificuldade de compreender a necessidade da igualdade entre homens e mulheres. Inclusive, tivemos um projeto de lei para garantir salários iguais entre homens e mulheres, e essa lei hoje está sendo questionada por meio de uma ADIM, porque não há compreensão no nosso país, por meio dos empresários, pelo viés dos empresários, de que mulheres e homens têm os mesmos direitos, né? Para nós isso parecia tão básico, tão atrasado esse processo, mas nós vamos ter que enfrentar uma ADIM que questiona o nosso direito de receber o mesmo salário, numa mesma função, com a mesma escolaridade. Nós ainda estamos discutindo e vivenciando isso no Brasil. Isso é um retrocesso muito grande. Então, nós precisamos realmente fazer essa reflexão. E me lembro também, enquanto a gente faz esse debate, de históricos de outras mulheres. A gente tem trazido para a Assembleia a história das mulheres vereadoras, e me lembro muito de uma história que aconteceu no meu município, em Dourados. A vereadora Virgínia foi vítima de violência sexual na Câmara, mas a comissão que avalia era formada por homens. E a compreensão do que é uma violência sexual por um homem ou por uma mulher é diferente. E, naturalmente, que não foi compreendido dessa forma, né? Então, a gente acaba não conseguindo avançar nas políticas no espaço que é extremamente composto por homens. Então, nós precisamos avançar. E, deputado Caravina, deputado Zeca, deputado Pedro Kemp, nós temos uma lei que exige que as mulheres sejam candidatas. E essa responsabilidade do enfrentamento à violência contra as mulheres na política e do enfrentamento à misoginia não pode mais ser uma briga só das mulheres. Ela tem que ser de responsabilidade dos homens. Os homens precisam assumir isso, porque a violência ela é cometida pelos homens. E quando só nós falamos, parece que é coisinha de mulheres. Mas não é pauta das mulheres. Nós precisamos que os homens assumam a responsabilidade do enfrentamento à violência contra a mulher, para que a gente realmente conquiste a democracia, para que as mulheres se sintam seguras no espaço da política, porque hoje a política não é um espaço seguro para as mulheres. Nós precisamos avançar nessa pauta. Então, Luísa, muito obrigada pela sua participação.
Você sabe do nosso carinho por você, do seu trabalho. A gente conversa muito sobre isso. Você sabe da admiração que a gente tem por toda a sua história e a sua história e compromisso com a luta das mulheres no enfrentamento à violência. E quando a gente viu você passando por esse processo, isso nos doeu muito, né? E é interessante a gente perceber que toda violência de gênero na política, ela passa pelo silenciamento das mulheres. Lave a boca significa fique quieta, não fale. É a mesma história de outras mulheres em outros lugares, como, por exemplo, a vereadora de Cacilândia que vem aqui e o vereador diz: quem me representa é a que está sentada, quieta, não a que está falando. A gente tem observado, né, as sutilezas das violências que é para a gente silenciar, porque a nossa voz incomoda, talvez, mas nós vamos continuar falando. Tem uma decisão nossa das mulheres em todos os partidos, né, deputada Mara, de que nós, mulheres, não vamos deixar de falar, mas a gente precisa que esse espaço da política seja um espaço seguro para a gente continuar falando. Então, muito obrigada e... já chegando aqui ao final, declaro aqui encerrada a nossa sessão no dia de hoje. Obrigada. Obrigada.